Eu já aproveito e pego um outro gancho que a gente também falava, né? A gente falou que a gente caminha devagar, só que aí como corretores aqui que estamos e o Carlos aí como ISB, a gente tem sofrido ultimamente, porque as companhias também não estão querendo aceitar os riscos que nós estamos procurando. E aí, já jogo uma pergunta para vocês que têm mais experiência, porque vocês falaram 40 anos, eu fiz 33 de idade. Então, só se eu tiver começado a trabalhar com para mim chegar perto de vocês. O que acontece? O que vocês acham? Vocês acham que falta apetite para as seguradoras? Vocês acham que falta interesse? Ou será que a gente precisaria de um trabalho mais eficaz em demandar e precificar da forma correta para as seguradoras terem apetite? Foltran, deixa eu começar. Claro, vai lá. Bem bacana essa bola que você levanta, porque é uma dificuldade que a gente vê no mercado hoje. Muitos corretores, às vezes, até vêm até nós, que temos até um pouco mais de experiência no mercado, dizem, eu não consigo colocar aquele risco, nenhuma seguradora aceita, eu estou com problemas, mas eu quero conversar agora, olhando diretamente para a câmera, né, como o pessoal faz nesses programas de auditório, olhando para a câmera e perguntar duas coisas, uma para o empresário, para o dono do negócio, e outra para o corretor. Vocês já ouviram falar em questionário de avaliação de risco? Sabe, é um questionário onde são feitas todas as perguntas a respeito da sua atividade, o que você tem, o que você trabalha, a quantidade de água que você tem num evento de incêndio, a sua localização. E com estes dados, a gente consegue levar para uma seguradora que levará para a sua subscrição e que vai entender melhor o risco que a gente está falando. Então é muito importante para o empresário cobrar do corretor e do corretor cobrar do empresário para que se mantenham atualizadas as informações de risco para que possa ser trabalhado da melhor forma possível. E um questionário como esse, ele vai dar para o corretor e para a seguradora e para o cliente, para o empresário, a noção exata do que precisa ser contratado, daquilo que deveria ser contratado, porque a gente sabe que muitas vezes as empresas, comércios ou serviços não têm aquela condição toda de contratar uma apólice muito grande, e aqueles riscos que inclusive podem ser tratados e até eliminados. Então a gente entra numa seara do gerenciamento de riscos, que hoje ele tem sido fundamental. E fica aquela pergunta no ar, né? Eu dou esse exemplo em sala de aula para os meus alunos de gerenciamento de riscos. Eu sou uma empresa que fabrica parafusos e eu consigo um contrato com uma empresa automobilística para fornecer parafusos para eles. Se essa empresa automobilística enxergar que eu não tenho seguro, que eu não ligo com relação a esses riscos, que eu não ligo muito para a área de benefícios para os meus funcionários, provavelmente eu não vou ganhar esse contrato. Por quê? Porque eu não ofereço garantias de que se acontecer alguma coisa na minha empresa, eu vou ter solução de continuidade. E uma empresa de autopeça, ela precisa da entrega a todo momento. Né? Então, seriam algumas situações aí e comentem aqui os nossos amigos. Carlão, queria voltar um pouco na fala do Léo, da dificuldade que os corretores estão encontrando em subscrever alguns riscos. E aí, onde é que mora o problema? Na minha opinião, parte dele tem a ver com o que você pontuou com relação a um entendimento melhor por parte do cliente do que de fato é risco. E eu, de novo, vou usar uma frase que eu sempre falo, nem tudo é transferível para seguro. E a interpretação, muitas vezes, nós aqui corretores vivemos muito isso, que o cliente muitas vezes entende, eu fiz o seguro, está tudo coberto. Gente, agora tem surgido algumas seguradoras com apólices de seguros all risks, né? Que é um fato super novo para o mercado segurador brasileiro. Obviamente, não estou aqui falando dos grandes riscos, RO, IRN, riscos nomeados, riscos operacionais, mas eu digo, falando um pouco ainda na massificação dos seguros de riscos empresariais, pela primeira vez a gente está tendo oferta de produtos all risks para esse segmento. Mas ainda assim,
não aceita para todas as ocupações, para todas as atividades, para todos os tipos de risco. E não em qualquer condição, o risco precisa estar minimamente adequado para que ele seja transferível para uma apólice de seguros. A saída, não querendo insistir na questão da desmonopolização do mercado de seguros, mas para reforçar, a saída do IRB do monopólio fez com que ele, nos meses subsequentes, nos anos subsequentes, continuasse líder de mercado com 70%, ganhando mais dinheiro do que ganhava antes e deixando na mesa de negociação 30% dos riscos sem uma colocação. E isso fez com que muitas seguradoras entrassem nessa esteira também, e daí muitos riscos passaram a não ser aceitos. E o mercado não consegue ter a velocidade de buscar solução para essas atividades ou para esses riscos. E preço, é um pouco do preço, é franquia. Muitas vezes, né, você tem que dimensionar e passar para o empresário que não é só o custo do seguro que está impactando numa não aceitação de risco, não é só a ausência de uma RTI, a capacidade de água para incêndio, que está impedindo que o risco dele seja aceito por uma seguradora, mas também por quanto ele está se dispondo a assumir aquilo que é risco da atividade, que é risco do negócio, que não é transferível para uma apólice de seguro. Vou usar um pouquinho da tua idade e da tua experiência, tá, Denizar? Até pelo que o Vladimir falou, para você também talvez trazer essa parte de mercado. Acho que vocês vão... Lá atrás, Denizar, quando você começou com 44 anos de mercado, quantas fraudes envolviam? E o apetite do mercado também é diminuído por parte das seguradoras? Sem dúvida. Porque daí entra no que você falou, né, Carlão? O questionário de risco, ele é fundamental para a seguradora precificar. E, gente, nós que somos corretores e que vemos no dia a dia, hoje a tecnologia evoluiu a favor da seguradora de uma forma impressionante, que ela detecta de uma forma extremamente simples uma questão de fraude. Mas isso segurou e reprimiu talvez a demanda da oferta. Aí, Denizar, deixa para você contar um pouquinho para quem está nos assistindo aí, como era o mercado antigamente. Era um pouco obscuro, né? Sim. Não, era bem obscuro. Não era um pouco, era bem obscuro. Era tão obscuro que ninguém sabia como promover uma fraude. Então existia muito pouco. De tão obscuro que era. É verdade. Esses dias, sabe o que me falaram antes de você continuar? Que tinha um professor de jiu-jitsu que ele fazia DIT para os alunos e o responsável pela indenização era ele mesmo. Daí ele recebia, ele ia lá, dava uma chave de braço no aluno e recebia indenização. Pegaram a fraude. Então, hoje, com a evolução dessa tecnologia, que o Vladimir colocou muito bem, que tem contribuído e acelerado bastante esse entendimento, passou a ocorrer mais situações de fraude. Passou a criação da fraude começou a ser mais evidenciada. Em que pese, da mesma forma que ela é evidenciada, o mercado segurador se preparou para isso, para identificar. Tá? E hoje você tem, eu diria, não um volume muito grande de fraudes, mas ela existe. Ela existe e o mercado segurador está atento a isso. Por incrível que pareça, falou agora há pouco o Carlão, o corretor de seguros, o profissional corretor de seguros, não permite acontecer fraude. Então, ele é um empecilho ou um impedidor de processos de fraude. Como, da mesma forma, ele é o que vai buscar a realidade do que tem e deve e como ser pago por uma situação de sinistro. Então, o segurado que tem um corretor de seguro que atua profissionalmente como corretor de seguro, ele vai ser sempre bem atendido. Então, isso é um aspecto muito importante. Ele não vai ser induzido e vai ser inibido de excessos pelo próprio corretor de seguros. E o mercado segurador, que seriam as seguradoras, preferem operar
com corretores de seguros profissionais, porque vão trazer riscos saudáveis e bem equalizados, e dificilmente ou raramente elas vão se expor a uma situação de fraude.